Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Vamp Taluga, eu sou empresária, mentora e terapeuta. O assunto de hoje é um assunto interessante, porém, para algumas pessoas é um assunto difícil de ser tratado. Por questões de crenças limitantes, por questões muitas vezes até de foro íntimo, mas que a gente precisa começar a falar dele com mais naturalidade. A gente precisa começar a olhar para ele de uma forma sistêmica. É preciso que nós, empreendedores, estejamos em paz com esse assunto. E esse assunto é o dinheiro. Dinheiro é algo que traz muitas emoções, muitos sentimentos à tona. Sentimentos que muitas vezes são contrários dentro de nós. Muitas vezes o dinheiro, ele suscita em nós um desejo, mas ao mesmo tempo uma menos-valia, faz com que nós tenhamos uma visão de futuro, mas também traz um temor de situações passadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa enxergar é que o dinheiro, ele tem dois formatos, como muitas coisas que estão envolvidas dentro do empreendedorismo. Ele tem um aspecto concreto, e ele tem um aspecto abstrato. E nós reagimos a esses dois aspectos de formas diferentes. Quando a gente está focado no dinheiro como algo concreto, o dinheiro como ele é, com responsabilidade, com integridade, com ética, as coisas fluem bem. Quando o conceito de dinheiro envolve o nosso lado, vamos dizer assim, irracional, quando ele toma o nosso lado sentimental e emocional, geralmente a gente não consegue lidar bem com esse conceito do dinheiro. Muito bem, então vamos lá. Antes de começar a falar um pouco sobre o dinheiro em si e quais são as facetas que ele traz para o empreendedor, o que a gente enfrenta emocionalmente diante do dinheiro, eu acho que vale a pena falar um pouco da história do dinheiro, porque tem uma origem. Você já parou para pensar assim, da onde veio o dinheiro, como surgiu o dinheiro? Todos nós sabemos dessa história porque isso é ensinado na escola. A gente não tem na escola a educação financeira. Acho que todas as crianças e adolescentes deveriam ter várias etapas dentro do aprendizado que ensinasse a educação financeira. Infelizmente, não faz parte do currículo escolar. Mas a história, como contada, a gente aprende, mas eu vou relembrá-la aqui com vocês. Por quê que eu vou fazer isso? Porque eu venho conversando com vocês que uma das coisas mais importantes que tem para o nosso conhecimento pessoal é a nossa própria história, a nossa origem. Quando a gente tem consciência de onde nós viemos e qual é a formatação desta origem que eu ainda carrego comigo, o nosso emocional começa a ficar algo muito menos complicado e a gente começa a ter muito mais visão de soluções possíveis. Então, saber a origem das coisas, de tudo, é extremamente interessante, desde que seja possível saber a origem de alguma coisa, e o dinheiro tem uma origem. Vamos lá. Lá, muito atrás, na antiguidade, o que acontecia? Não havia a moeda. O que acontecia eram trocas, os famosos escambos, né? O escambo, muito bem. O que é isso? As pessoas, os grupos, as tribos, trocavam entre si. Existem várias teorias, às vezes eles falam que era de pessoa para pessoa, às vezes você ouve teorias de que eram grupos para grupos. Trocava-se o que era necessário para a sobrevivência e essa troca só acontecia quando algo estava em excesso. É bem interessante esse conceito. Porque o início, essa troca, era uma troca que tendia ao equilíbrio. Era uma sabedoria de vivência em grupo ali.
Então, vamos supor que eu desejasse frutas e alguém daquele grupo teria essas frutas. Um exemplo analógico aqui. E eu fosse um pescador. E eu desejo maçãs, laranjas, bananas, não interessa, frutas. Isso para mim é escasso. Mas alguém ali próximo, ou da própria tribo, do próprio grupo, ou de repente alguém de uma tribo vizinha, algo assim, tenha essas frutas para consumo próprio. Porque, olha só, as pessoas cultivavam e criavam animais para o seu próprio consumo. Não existia esse conceito de comércio ainda. Não existia o conceito de ter em abundância, não só para o meu consumo da minha família, do meu grupo, mas também para fazer um comércio. Aí já entra a moeda, né? Muito bem, mas antes não. Os homens cultivavam e criavam aquilo que era para a sua própria sobrevivência, algo dentro do equilíbrio. Só que ele não tinha tudo, ele não conseguia ser um cultivador de frutas e ser um pescador. Havia uma certa limitação. Muito bem, voltando ao exemplo, vamos supor que eu fosse o pescador. No momento, e aquela pescaria é a subsistência da minha família, ou a minha própria subsistência. Eu escolhi ser pescador e eu sobrevivo com aquilo, eu como, eu sobrevivo. Então, era muito interessante essas escolhas dentro desses grupos, né? Os historiadores falam, a antropologia conta isso também muito bem. E aí, de repente, eu percebo que, não, eu quero frutas também, quero comer frutas, eu quero servir a minha família com frutas. Então, de repente, eu faço uma pescaria onde eu pesco um número maior de peixes do que o necessário para a sobrevivência, a subsistência do meu grupo, da minha família, de mim mesmo, durante um certo período. Então, eu vou até o meu companheiro de tribo ou o meu vizinho e troco com ele, porque é escasso para ele o peixe e é escasso para mim as frutas. Então, nessa troca, que é o escambo, não existe um valor de mercadoria, né? Uma moeda de mercadoria, existe uma troca equilibrada. E sempre muito pessoal, muito do bom senso lá do homem da antiguidade. Havia uma troca ali, não só do valor que aquele peixe ou aquela fruta. Então, percebia-se que muitas vezes o desejo de ter o peixe daquele agricultor, vamos colocar assim, que não era agricultura, né, mas aquele cultivador de frutas, o desejo dele de ter um peixe, ou 2 peixes, ou 3 peixes, era às vezes maior do que o do pescador em comer frutas. Então, quando ele chegava lá e dizia assim, vou fazer aqui uma metáfora, vou aqui delirar, né? Ele chegava lá com 3 peixes, por exemplo, do excesso que ele teve, e ele dizia assim, gostaria de uma penca de banana ou 3 maçãs. E muitas vezes o produtor de frutas entregava muito mais do que isso para ele, várias cestas, porque aquele peixe para ele tinha muito mais escassez, ele tinha muito mais vontade de comer o peixe do que o próprio pescador quando foi buscar as frutas. Era algo feito, se a gente pode usar a palavra aqui, de uma forma até ingênua, mas era como funcionava. Era um equilíbrio, era uma luta pela sobrevivência, pela subsistência, porque as situações de sobrevivência eram precárias, muito precárias. Vocês imaginam o que era a Terra na Antiguidade, há muitos, né, mais de 30 séculos antes de Cristo. Então, muito bem, essa troca foi gerando um movimento e um crescimento, e os grupos foram crescendo, a população foi crescendo.
E é isso que gira a Terra, né? Sempre esse crescimento populacional. E num determinado momento, existem duas versões. Existe uma versão que em 1100 antes de Cristo, na China, surgiu uma primeira moeda, mas existe uma versão que no lado ocidental, mas não é ainda bem ocidental, mas na Turquia, na região, não era Turquia ainda, na região da Turquia, no século 7 antes de Cristo, surgiu a moeda. Então, nós aqui, né, na nossa cultura ocidental, a gente ouve muito mais falar desse século 7 antes de Cristo, a moeda vinda da região da Turquia. Quando surgiu a moeda, já era a idade dos metais, já tem toda aquela história de que os alimentos eram perecíveis, era preciso trocar com pessoas que estavam muito longe, a população da Terra tinha crescido, então os homens, os mercadores viajavam dias e dias e aquilo que ele ia trocar, perdia. Então, quando veio o metal, veio a ideia, bom, vamos fazer algo que seja durável, que possa ser usado como troca. Então, começou a se precificar as coisas. Então, as frutas já valiam sei lá quantas moedas, o peixe a mesma coisa. Então, começou-se a precificar. E essa precificação, ela sempre seguiu muito as culturas de cada região. E além das culturas, nessa altura, já existiam os regimes de governo. A sociedade já estava reunida e organizada, e nessa época já existia governo na Grécia, na Roma, então existia esse governo. E o governo começou a regulamentar as moedas. Aí vem a situação da entrada do poder junto com o dinheiro. E aí começou essa briga de poder, ou seja, a moeda que era forjada na Grécia tinha um valor diferente da moeda de Roma, que era diferente da moeda oriental, que era diferente da moeda da região do Oriente Médio, e assim sucessivamente. O que não é nada mais, nada menos do que uma briga de poder e de recursos retidos, porque com o advento da moeda, o homem começou a perceber que ele poderia não trocar, comprar com a moeda, se não era necessário ele ter aquilo, e guardar as moedas para que pudesse, num futuro, adquirir mais ou adquirir diferente. Começa-se o conceito de geração de riqueza e acúmulo de riqueza. E quantas moedas um estado conseguia forjar e circular. E aí tinha os metais na época, né, metal nobre, o ouro valia mais do que um metal que não era tão nobre. E foi assim, e é muito parecido com o que a gente tem até hoje, né? Então essa história, o resto da história vocês sabem muito bem como que desenrolou. Mas nasceu lá, com o crescimento veio a necessidade. E falando um pouquinho do Brasil, porque é muito importante para nós, a origem, nós somos empreendedores no Brasil, então vamos entender um pouquinho. A primeira moeda brasileira foi o real, que é xará do nosso real de hoje, né? Então, conhecido como réis, porque tinha um real português, mas antes dessa primeira moeda surgir, não tinha moeda na colônia. Então, os portugueses, entre eles, tinham a troca do real português e traziam mercadoria de Portugal, mas nós, colonizados, não tínhamos. Então, houve muito escambo. Na época da colonização, as pessoas faziam muitas trocas, porque havia essa necessidade. Então, depois que foi a própria coroa portuguesa, estabeleceu o real, que é conhecido como réis, né? Os réis brasileiros na época. Então, o início nosso foi sem a moeda. E eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, na questão de crença limitante emocional. Mas foi assim que aconteceu. Surgiu, e aí a história da moeda brasileira também segue toda uma regulamentação, etc. Já veio a moeda de metal, óbvio, né? 1500.
E, finalmente, vem a história, que já é uma história particularizada, que tudo isso que eu falei lá da origem, nós somos dessa origem, né? Nossa origem é lá da antiguidade. Então vem essa história da antiguidade, vem essa história da necessidade da moeda, vem a história de termos sido colônia, e tem a história da nossa família em relação ao dinheiro, que também é uma origem do dinheiro que nós precisamos saber. É muito interessante. É saber o quê? Vocês poderiam me perguntar, o Evan, saber a origem do dinheiro da minha família? Mais ou menos. Mas mais do que isso, talvez se você é de uma família muito abastada, é interessante saber a origem do dinheiro, desta fortuna ou desta quantidade tão abastada. É bom a gente saber da nossa origem. E talvez a história da sua família é sempre uma confusão com dinheiro. E não estou falando de pai e mãe, estou falando lá de tataravós, bisavós. Às vezes tem uns padrões repetitivos em relação à história com o dinheiro e a nossa família. E aí é aquela visão do sistema que nós precisamos ter, como é que o dinheiro é tratado dentro do meu círculo familiar. E é muito importante nós termos essa visão totalizada da história do dinheiro, porque muitas vezes as crenças que as nossas famílias alimentam ou que trazem de bisavós, de avós, conceitos ou mesmo rótulos em relação ao dinheiro, está ligadas a esses inconscientes coletivos, ligada a uma história muito mais coletiva do que da própria realidade da família. Por exemplo, quem é de família imigrante sabe que tem uma visão de dinheiro diferente e geralmente trazida da cultura do país de origem daquela família. Então, quem tem a família de origem japonesa tem uma relação com o dinheiro diferente de quem tem uma origem italiana ou uma origem espanhola. Isso é bem notório. Você percebe no tratar com as pessoas que isso acontece. Então, essa interferência da cultura familiar na nossa relação com o dinheiro é indiscutível. Então, a história que a nossa origem conta. E aí a gente entra no lado emocional. E é bem interessante porque se você acompanhar o raciocínio emocional, olha só como são as coisas. O que é que nós tanto buscamos em relação ao dinheiro, que a gente está sempre se cobrando, a gente está sempre atento, a gente quer sempre evitar o quê? O desequilíbrio. Que o dinheiro não nos desequilibre, ou que nós não tenhamos uma relação desequilibrada com o dinheiro. Porque realmente o dinheiro exige uma energia para ser administrado, porque ele é fluido, ele precisa circular. E o empreendedor tem uma responsabilidade muito grande com essa questão do dinheiro, porque ele vem de uma forma profissional, mas a compreensão é maior, porque é diferente do salário porque o salário é uma troca, né, justa, pelo menos espera-se que seja, né? Uma troca justa. Em troca de um serviço prestado com qualidade, ética e dedicação, aquele funcionário, aquele profissional recebe o salário dele em troca. Inclusive é interessante que a origem da palavra salário vem de sal, que é lá de trás das trocas, porque depois da coisa da sobrevivência começou uma coisa de troca entre gado e sal. Sal e gado foram as primeiras moedas sem ser metais. Então, o salário vem dessa história de trocar o sal era muito raro, só um adendo, né? Muito bem. Então, é uma troca que precisa ser equilibrada. Agora, dentro do empreendedorismo, a força de trabalho do empreendedor gera uma riqueza financeira que é compartilhada
entre as pessoas que estão ali colaborando com o funcionamento daquele negócio. Podem ser pessoas que estão contratadas, funcionários, podem ser terceirizados, o que for. Mas, assim, sempre a força do empreendedor para, em nome de que fazer o dinheiro seja uma coisa fluida, algo fluido, então a força de trabalho do empreendedor sempre está servindo mais do que a ele mesmo quando se trata de ganho material, quando se trata de fazer dinheiro. Então, essa é a primeira mentalidade que o empreendedor precisa ou mudar ou captar. Eu já falei em outros vídeos algo que é até meio polêmico, algumas pessoas não conseguem entender, mas eu continuo dizendo porque essa é a visão sistêmica. A empresa não é do empreendedor. Então, a gente fala no coloquial, a minha empresa, o meu negócio, tá tudo certo. É um português coloquial, é a forma de se colocar. Mas, internamente, nós precisamos ter muita consciência de que a empresa não é nossa, não é minha. A empresa é um organismo vivo, ela sobrevive a nós. E isso não tem diferença se você é um monstro de empresário, mega empresário, ou se você é um empresário individual. O que interessa é que você criou um campo que chama fulano CNPJ. A partir daquele momento, você não é mais seu CPF, você é seu CNPJ. Você cria algo diferente. Você passa a fazer parte do campo da sociedade que acolheu a sua empresa, lá na junta comercial que você foi. Você passa a fazer parte do campo daquela área onde a sua empresa vai atuar. Dentro do empreendedorismo digital, você passa a fazer parte do campo sistêmico do empreendedorismo digital. Então, é algo além de você, pessoa física. Então, o trabalho do empreendedor, o esforço profissional, a qualidade, a integridade, ela gera dinheiro que vai ser compartilhado com pessoas que ajudam esta geração de dinheiro. E mais, o dinheiro de uma empresa serve à empresa, nunca ao empresário. Então, por isso é que a gente vê muitas pessoas que se perdem quando começam a faturar um valor nominal que nunca faturaram antes. Elas se perdem na administração, elas se perdem perdulariamente gastando mais do que podem gastar, às vezes até investindo de forma errada, reinvestindo dentro da empresa, ou gastando esse dinheiro consigo próprio, com a família. Esse é um caminho de desordem. Então, o empresário precisa saber que ele está a serviço de um negócio e o dinheiro que é produzido pelo esforço dele também serve ao crescimento dessa empresa. Então, não é que você não vai deixar de usufruir, né, daquela riqueza que você produz. Existe, inclusive, um rótulo muito interessante que chama prolabore. Depois vocês pesquisam a origem dessa palavra, prolabore. O empresário não tem salário, não vem da troca, ele tem prolabore. E nós precisamos honrar este prolabore. Agora, se a sua empresa fatura X e você tira 90% desse X para o seu gasto, para o seu consumo, não funciona. Então, nos estudos estatísticos, onde vários órgãos no Brasil fazem essa pesquisa, nos estudos estatísticos, onde diz que as empresas no Brasil, a maioria não passa de 2 anos de vida, assim, ou
é uma dificuldade muito grande de faturar, de ter clientes, de rodar o negócio. Essa é uma característica. E a outra característica destes 2 anos é faturar muito, é fazer muito dinheiro, e o empresário começa a viver do capital de giro, porque a empresa, quando ela começa a faturar, o faturamento reinvestido vira um capital de giro, e o empresário vive daquele capital de giro, muitas vezes vivendo uma qualidade de vida ou uma estrutura financeira que está fora da realidade do próprio faturamento da empresa. Então, isso também leva a não sobreviver os 2 anos. Então, é diferente. E tudo isso ligado a como você olha para o dinheiro, trata o dinheiro e quais são as crenças que você tem sobre o dinheiro, limitantes ou não, valorosas ou limitantes, não importa. E aí a gente volta lá, toda a nossa tendência, que eu comecei, né, dizendo do equilíbrio, é muito interessante isso, porque é uma busca de volta às origens. Porque lá atrás havia uma sabedoria lá na antiguidade. Era assim, eu queria aquilo da minha subsistência, da minha sobrevivência, e eu trocava por algo que me fazia falta, tudo bem, estava envolvido o desejo, estava envolvida a novidade, mas de uma forma bem, eu só vou pegar aquilo que eu quero. Então a gente busca esse equilíbrio, tá tudo certo nisso. Só que junto com essa busca pelo equilíbrio, acontece um envolvimento de crença que vem de crença religiosa, de que a gente só pode ter o que é necessário. Entra aí uma outra interferência, não quer dizer aqui que eu estou culpando as religiões porque nós não temos prosperidade, não é nada disso. Estou dizendo de crença. Crença são situações que os homens criam, não tem nada a ver com o sagrado, tem a ver com os homens. Então, essa manipulação religiosa leva as pessoas, desde lá, aí já antes com Cristo, né, depois de Cristo, a imaginar que é preciso se viver franciscanamente. Não existe essa expressão? Que viver franciscanamente é de grande valia. E franciscanamente é o quê? Você vai ter o mínimo que você precisa. Eu vou trabalhar, eu vou gerar a riqueza mínima que eu preciso para sobreviver. E isso, quando a gente ultrapassa essa crença, em algumas pessoas isso gera muita culpa. É o lado emocional de achar que você está sendo excluído, e vem essa coisa de estar infringindo uma lei que é maior que você. E isso não é uma realidade. Isso não é como as coisas acontecem. Muito pelo contrário. Quando você gera muita riqueza, você está contribuindo para a riqueza de outras pessoas. Então, todas essas crenças são muito coletivas. Isso interfere no nosso padrão de relacionamento com o dinheiro e necessariamente interfere no nosso emocional. Então, esses 2 fatores eu vejo muito mais presentes, eu acho que é o que vale a pena a gente falar, é essa volta às origens, quer dizer, eu busco o equilíbrio, eu não quero perder o equilíbrio por conta do dinheiro, tá tudo certo? Mas o que é equilíbrio em relação ao dinheiro para você e o que é o equilíbrio para o outro? É abstrato. O que é eu só quero aquilo que é necessário à minha sobrevivência? Que sobrevivência é essa? Eu só quero o necessário, eu não quero ser rico. Eu não quero esbanjar. Eu não quero aparecer.
E aí tem um monte de rótulo, né? A gente fica diante de rótulo de novo rico, emergente, perdulário, tudo isso está ligado ao dinheiro. E às vezes a gente fica assim, nossa, não quero isso para mim. Mas espera aí, tá bom, antes você já sabe o que você não quer. E o que você quer? Porque uma empresa, para ter prosperidade e crescer, precisa faturar. Precisa faturar e precisa fazer com que esse dinheiro seja algo bom para todo mundo. Então, essa questão da pessoalidade da crença dentro da empresa trava. E essa trava muitas vezes não está ligada à capacidade do empreendedor, ao talento dele, a forma como ele conduz o negócio. Muitas vezes a trava está justamente nessas crenças que vêm da interferência até da nossa colonização, porque nós brasileiros temos o péssimo hábito de nos rotular. É aquela história, quem já não ouviu dizer assim, o brasileiro é criativo, mas é lento, está sempre atrasado. O brasileiro é muito amoroso, mas é preguiçoso. Isso tudo é rótulo, é crença, que história é essa? Mas isso vai ficando dentro da gente e a gente cria, impregna na nossa constituição emocional. E essa cultura toda externa interfere na cultura da nossa família. E a cultura da nossa família é fundamental na nossa crença em relação ao dinheiro. Então, emocionalmente falando, você precisa destrinchar como é que é a crença do dinheiro na sua família e você precisa descobrir, como é a minha relação com o dinheiro? Como eu fico diante de escassez e abundância de dinheiro? Porque o que você mais ouve é as pessoas dizerem que estão escassos de dinheiro. Até quem não está escasso acha bonito falar que está escasso de dinheiro. Eu não consigo entender isso. Você precisa assumir que você não tem escassez de dinheiro se isso é verdade. Qual é o problema em você dizer, não, eu sou rico, eu sou rica? O que é rico para você? Eu estou muito bem de vida, eu estou estabelecido na minha empresa, eu estou estabelecido no meu negócio e os negócios vão muito bem. Nós temos um medo de expor a realidade das nossas empresas em relação ao faturamento, em relação ao dinheiro. Não estou dizendo aqui que você tem que colocar uma plaquinha e sair andando com o faturamento pregado, quanto que sua empresa ganha. Não é isso. Eu estou dizendo de você ser honesto com a capacidade de geração de riqueza que o seu negócio tem. Eu estou muito bem, esse ano foi um ano ótimo, tem sido um excelente semestre. Sim, eu estou muito bem, dinheiro é solução, não tenho preocupações com dinheiro. Nós temos medo de expor isso. Aí vem toda uma cultura de que, não, olha a inveja, olha o olho gordo, olha que as pessoas vão ficar te mandando energia ruim. Tá bom, se você acredita nisso tudo, eu vou respeitar, porque quando a gente acredita muito em algo assim limitante, é até perigoso e contra, mas faz sentido? A força é sua, a estrutura de trabalho é sua, a empresa é sua. A minha avó, já que nós estamos falando de fé, a minha avó dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia assim, que para quem tem fé, nada pega. Ou seja, se você realmente tem uma fé, seja a fé o que for, esses fatores externos não interferem. É preciso quebrar esse paradigma. É preciso parar esse mimimi, essa reclamação, se ela é em verdade. Isso não é íntegro. Se você não tem escassez de dinheiro, por que bater na tecla? Sabe, um vício, né? As coisas estão muito apertadas, ai, para mim é difícil, nossa, como tudo tá caro no supermercado, nossa. Esse padrão de mimimi, empreendedor nenhum vai para frente com isso.
Você precisa tomar essa cultura aí de abundância e prosperidade. Isso, se você não tem dentro de você interno como é a sua relação com o dinheiro, vinda da sua origem, como é que você trabalha o dinheiro na sua vida emocionalmente, você provavelmente já passou por dificuldades financeiras, já soube o que é dívida e passa aperto na sua empresa. Pare e reflita como é que você, qual é a sua relação. Você tem medo de falar que está bem financeiramente? Algo em você fica incomodado quando você pensa que é possível você ser extremamente bem-sucedido financeiramente falando? Porque a gente fala muito da boca para fora, né? Ah, quando eu ficar rico, que quando as coisas melhorarem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É muito da boca para fora, porque o empreendedor, aquele que é aspirante, ou aquele que está iniciando o negócio, ou que já está no jogo, não interessa. São pessoas de bom senso, que estão olhando para o futuro e que sabem que o foco é fazer dinheiro, porque um negócio, como uma profissão, o foco é fazer dinheiro. Agora, quando você começa a fazer dinheiro, você tem que multiplicar para poder crescer. Vai chegar uma hora que o dinheiro, aí sim, ele cria uma abundância e você passa a viver a prosperidade. Mas você ficar falando em abundância e prosperidade como se fossem dois mantras, isso são palavras vazias. Você primeiro precisa se situar na sua relação com o dinheiro emocional, porque existe sim. Você precisa ser honesto com você como empreendedor, como que você fica diante de muito dinheiro na sua mão ou pouco dinheiro na sua mão. Onde é que pega você na menos-valia quando você está com uma dificuldade financeira? Onde é que pega em você numa sensação de que você não tem capacidade? Como que funciona isso para você? E se você tem muito dinheiro, você fica com medo? Nossa, tá bom demais, vai acontecer alguma coisa. Tá bom demais para ser verdade. Percebem? É preciso fazer essa avaliação. O dinheiro não é um assunto proibido. O dinheiro não é para ser escondido. Quando a gente esconde muito de uma coisa, ela vai embora. É preciso ser mostrado com respeito, com qualidade, com ética. É preciso honrar o dinheiro para que ele possa existir. É uma questão lógica, não é uma questão mística. Então, o assunto dinheiro começa lá na nossa história, na nossa origem, na antiguidade e na nossa família. Como é que eu estou diante disso hoje como empreendedor ou como aspirante a ser dono de um empreendimento, a ser o criador de um empreendimento? Só assim você vai conseguir superar e solucionar essas crenças que ficam aí te rondando. E isso é um exercício constante. Porque vira e mexe a gente é pego por essas crenças novamente. Vira e mexe elas voltam na nossa cabeça. Então é muito importante que você tenha essa consciência. E no empreendedorismo digital, a gente ainda enfrenta uma historinha da carochinha que é contada, um conto de fadas, de que o empreendedorismo digital é dinheiro fácil em pouco tempo. Não existe negócio lícito e íntegro onde você faça muito dinheiro em pouco tempo. Não conheço. Exige muito trabalho, exige muita dedicação. O empreendedorismo digital é um empreendimento como outro qualquer. Os meios que você vai utilizar é que são meios de grande escala, desde que você faça um trabalho de base muito bem feito. Porque se você começar sem essa base, se você não souber construir o seu negócio, você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir ser recebido nesse campo do empreendedorismo digital, porque não é assim que funciona. Então, muitas pessoas entram no empreendedorismo digital com foco só no dinheiro,
com foco de que ali eu escalo, faz uma conta boba, eu vou vender um produto a tanto, se eu vendia no físico, se fosse um negócio normal, eu venderia para 10. Na internet eu vou vender para 10 mil. Não funciona assim. Aí faz aquela conta, multiplica aquele número por 10 mil e fala, tô rico. Não funciona assim, sinto muito. O negócio para ter futuro, se você quer construir um empreendimento a futuro, com base sólida, sai dessa crença, desse conto de fadas. Isso não existe. Dinheiro fácil em pouco tempo, para mim, é igual atividade ilícita. Cuidado com isso. O empreendedorismo digital veio para nos dar muito mais oportunidades para ajudar pessoas com o nosso serviço, prestar esse serviço e então escalar o nosso negócio. Para isso ele é feito a dedo. É preciso rever esse conceito. Se você pretende empreender no mundo digital, independente de você ficar só no mundo digital, ou se você tem uma empresa no mundo físico e está indo empreender digitalmente, levar o seu negócio para a internet, escalar, se o seu foco é dinheiro, você tem chances de se equivocar no caminho. Então eu te convido a refletir sobre o que é o dinheiro para você, qual é a sua meta em relação ao dinheiro e qual é o seu relacionamento emocional em relação ao dinheiro. Você gosta do dinheiro? Você tem receio do dinheiro? Você tem medo do dinheiro? Você tem vergonha do dinheiro? Você desconfia do dinheiro? São todas sentenças muito comuns dentro de nós. E a gente precisa ser brutalmente honesto conosco mesmo. Quando a gente começa a entender o nosso relacionamento com o dinheiro, a gente começa a desfazer essas crenças limitantes e construir novos padrões, padrões saudáveis. Construir um caminho, aí sim, de prosperidade. Ok? Fica aqui o recado para que você possa fazer uma análise de como é que você vê e você sente e você trata o dinheiro dentro do seu empreendedorismo. A gente se vê e se fala num próximo vídeo. Um beijo!